Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre o porquê de Pedro, Tiago e João serem os discípulos mais próximos do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não é inscrito no canal, aproveite o momento se inscrevendo, dando joinha, compartilhando para que as vidas sejam alcançadas e também edificadas pela palavra do Senhor. Porque Pedro, Tiago e João eram mais próximos de Jesus. A Bíblia não explica exatamente o porquê de Pedro, Tiago e João eram os discípulos mais próximos de Jesus. Sabemos que Jesus chamou 12 discípulos, mas dentre os 12, realmente havia 3 deles que formavam um grupo que estivera mais próximo de Jesus em algumas ocasiões de seu ministério. Os evangelhos deixam claro que esses 3 discípulos eram Pedro, Tiago e João. Aqui ainda vale lembrar que os 12 discípulos de Jesus, dentre os quais estavam Pedro, Tiago e João, já constituíram um grupo especial de seguidores, mais próximo do nosso Senhor Jesus. Inclusive, eles tiveram um significado e uma importância singular no contexto da edificação da igreja. Mas o Senhor Jesus era seguido por vários outros discípulos, que, ao que parece, talvez não se dedicavam de forma integral ao ministério. O Evangelho de Lucas fornece um exemplo muito claro disso ao destacar a missão dos 70 ou 72. Esses discípulos comissionados por Jesus. Lucas 10, 1 ao 12 relata. Outros exemplos nós temos é o caso de José de Arimateia. A Bíblia diz que ele também era discípulo de Jesus, mas em oculto, lá em Mateus 27, 57, relata isso. E João 19, 38 está relatado. Ocasiões especiais em que Pedro, Tiago e João estiveram presentes com nosso Senhor. O grupo dos 12 discípulos estivera presente na maioria dos eventos que ocorreram durante o ministério terreno de Jesus. Mas realmente, em algumas poucas ocasiões, Jesus restringiu a presença dos seus discípulos. Nessas ocasiões, ele chamou apenas Pedro, Tiago e João para acompanhá-los. Sem dúvida, as 3 principais ocasiões em que somente Pedro, Tiago e João acompanharam Jesus foram as seguintes. 1. A ressurreição da filha de Jairo. Quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou a filha de um dos chefes da sinagoga por nome Jairo, somente Pedro, Tiago e João estiveram com ele. Antes disso, Jesus havia curado a mulher que tinha um fluxo de sangue e depois despedido seus discípulos e a multidão que a acompanhavam. As únicas exceções foram que Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos, estiveram presentes justamente com o pai da menina, quando Jesus a ressuscitou, como Marcos relata, 5:33 em seu livro. A transfiguração de Jesus, 2. No importante episódio da transfiguração, somente Pedro, Tiago e João estiveram presentes. A Bíblia diz que eles foram para um alto monte, onde ficaram a sós. Então ali Jesus foi transfigurado diante deles. Eles também viram Elias e Moisés conversando com o Senhor Jesus. O contexto bíblico diz que eles estavam apavorados naquele momento. Além disso, Jesus também lhe pediu que eles guardassem segredo sobre o que tinha visto. Pedro, Tiago e João só foram autorizados a contar o que havia ocorrido naquele monte após a ressurreição de Jesus, lá em Marcos 9, do 1 ao 10. Jesus no Getsêmani. Vamos para o terceiro ponto. Na noite em que foi traído, ou preso, o Senhor Jesus, ele levou os seus discípulos a um jardim nessa proximidade do Monte das Oliveiras. Somente Pedro, Tiago e João acompanharam a Jesus a um lugar um pouco mais reservado dentro do jardim. Enquanto os demais discípulos ficaram aguardando, Jesus pediu para que Pedro, Tiago e João vigiasse e orasse com ele. Mas eles acabaram adormecendo, como Marcos 14, 33 relata.
Por que Pedro, Tiago e João foram mais próximos? Como foi dito, é impossível de explicar por que Jesus escolheu Pedro, Tiago e João para acompanhá-lo em certas ocasiões específicas, de forma mais próxima. Pedro, Tiago e João tinham em comum o fator de terem sido pescadores de profissão. João e Tiago eram irmãos. Alguns estudiosos sugerem que talvez Pedro, Tiago e João tivera uma compreensão maior acerca da pessoa e do ministério de Cristo em relação aos demais. Outros ainda dizem que talvez cada um dos eventos em que esses 3 discípulos mais próximos estivera presente ao lado de Jesus teve algumas particularidades específicas. Por exemplo, seria mais apropriado que apenas um número reduzido de pessoas estivera presente dentro do quarto no momento em que a filha de Jairo foi despertada da morte. Seria mais apropriado que apenas 3 discípulos presenciariam a transfiguração, já que Jesus queria que eles guardassem segredo sobre aquilo. E seria mais apropriado que nem todos os discípulos estivessem presentes de forma mais próxima de Jesus no Getsêmani. Ele desejava orar ao Pai num ambiente mais reservado, naquele momento de grande angústia. Além disso, o papel significativo do apóstolo Pedro na história da igreja talvez possa explicar, de certa forma, a presença dele e os 3 discípulos mais próximos do nosso Senhor Jesus. Sobre o apóstolo João, também é dito que ele era o discípulo a quem Jesus amava. João 13, 22 relata. Quando o apóstolo Tiago, vale lembrar que ele foi o primeiro apóstolo a morrer pela causa do evangelho. Seja como for, irmãos, o importante é que Pedro, Tiago e João estiveram presentes nesses importantes e ocasiões do ministério de Jesus. Assim, eles serviram como testemunhas que mais tarde puderam proclamar tudo o que tinha presenciado.